Bom dia a todos e a todas. Sétima sessão do quarto período ordinário do quarto ano da 15ª Legislatura da Câmara Municipal da Ilha Itamaracá, realizada no dia 3 de novembro de 2024. Peço a todos um minuto de silêncio para que possam fazer suas orações. Passado um minuto de silêncio, eu passo a palavra ao segundo secretário, vereador Fabinho, para que leia a ata da sessão anterior. Bom dia a todos. Bom dia, colegas vereadores. Ata da sexta sessão do quarto período ordinário do quarto ano da 15ª Legislatura da Câmara Municipal da Ilha Itamaracá, realizada no dia 14 de novembro de 2024. Às 10 horas do dia 14 do mês de novembro do ano 2024, no prédio sede situado na Avenida João Pessoa Guerra, número 10, Centro. Reúne-se ordinariamente a Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, estando presentes os senhores vereadores Ailton dos Santos Barbosa de Aguiar, Claudete Maria de Lima, Edielso Bezerra Lins, Edmilson José Ramos Filho, Fábio Rogério da Cunha Amaral, João Antônio da Cunha Amaral, Gessé Azevedo de Andrade, José Mário Medeiros Bezerra, Júnior e Valmir Jerônimo da Silva. Estando ausentes os vereadores Claudemir Pedro de Oliveira e José Palmeira da Silva Filho. Os trabalhos foram presididos pelo vereador Ailton Aguiar e secretariados pelo vereador Fábio Rogério e José Mário. Ao constatar haver número legal para reunir, o senhor presidente, antes de iniciar os trabalhos, solicitou que fosse feito um minuto de silêncio, para que pudessem fazer suas orações, e em seguida solicitou ao segundo secretário, o vereador Fábio Rogério, que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, a qual, depois de lida, foi posta para deliberação, sendo aprovada por unanimidade em única votação. Dando sequência aos trabalhos, a presidência solicitou o primeiro secretário, o vereador José Mário, que fizesse a chamada dos vereadores e em seguida a leitura do expediente do dia, que constou do projeto de lei número 28/2024 da Câmara. Encerrada a leitura do expediente do dia, a presidência passou os trabalhos para a ordem do dia, que constou dos projetos de lei número 03/2024, LDO, e do projeto de indicação número 34/2024 da Câmara. O projeto de lei número 03/2024, de autoria do prefeito municipal, estabelece as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária de 2025 e das outras providências. O mesmo, após a sua leitura, foi posta para deliberação, sendo aprovado por unanimidade e em segunda e última votação. O projeto de indicação número 34/2024, de autoria do vereador Tonho Amaral, indica ao Poder Executivo Municipal a criação de um programa
de fornecimento de passe livre para estudantes carentes utilizarem o transporte público municipal e intermunicipal, visando facilitar o acesso à educação. O mesmo, após a sua leitura, foi posto para deliberação, sendo aprovado por unanimidade em primeira votação. Não havendo mais nenhuma matéria na pauta de votação e antes de iniciar a chamada dos oradores, o presidente da Câmara lembrou que, por motivo técnico, a sessão não está sendo transmitida ao vivo, mas assim que terminar estará disponível na internet. Em seguida, passou a fazer a chamada dos oradores. A primeira a fazer uso da tribuna foi a vereadora Claudete Maria, a qual inicialmente desejou um bom dia a todos e em seguida apelou ao prefeito Paulo Batista por melhorias no atendimento da população na UBS. Uma vez que a população que procura essas unidades médicas estão sem atendimentos, como aconteceu no postinho do bairro de Jaguaribe, onde a médica só atende uma vez por semana, chegando às 11 horas e saindo às 15 horas. Solicitou também providências para a realização de melhorias no serviço de limpeza urbana, principalmente na coleta do lixo que está tomando conta das ruas, dificultando a passagem das pessoas e dos veículos, deixando a cidade com grande fedentina. Solicitou ainda que o prefeito mande realizar serviços de revisão na parte elétrica da rua Capitão Guerra, no bairro de Jaguaribe, onde a população ali residente já sofre com a constante alagamento e agora sofre também com a escuridão. O segundo a fazer uso da palavra foi o vereador Tonhão Amaral, o qual inicialmente desejou um bom dia a todos e em seguida falou sobre o projeto de lei de sua autoria, que trata sobre a criação de uma creche denominada Pequenos Aprendizes. Falou também sobre o projeto de indicação, o qual propõe ao Poder Executivo a criação de um programa de concessão de passes livres para os estudantes carentes no transporte público municipal e intermunicipal, visando facilitar o acesso à educação. Falou sobre o projeto de resolução número 14/2024 de sua autoria, o qual trata sobre a participação popular nas sessões da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá. Falou sobre o projeto de indicação que trata sobre a criação de uma agência de regulação pública municipal. Falou ainda sobre o projeto de lei que trata sobre a criação do polo gastronômico, turístico e cultural da Vila Velha. Falou também sobre o projeto de lei que cria o Conselho Municipal Reginaldo Rossi, com a finalidade de preservar, divulgar e valorizar o patrimônio histórico, cultural e ambiental da Ilha de Itamaracá. Em seguida, falou sobre o projeto de lei que institui penalidades para o descarte irregular do lixo e resíduos sólidos em espaços públicos e locais impróprios da Ilha de Itamaracá. Falou sobre o projeto de lei que trata sobre a proibição de sons de veículos automotores, carros de som e outras fontes de sonoras em vias públicas e residência da Ilha de Itamaracá. Finalizou falando sobre o projeto de resolução que faz a concessão do título de cidadão honorário da Ilha de Itamaracá ao senhor Edson Pedro da Silva. O terceiro a fazer uso da tribuna foi o vereador José Mário, o qual solicitou o presidente da casa que constasse na ata os trabalhos um voto de profundo pesar sobre o falecimento dos senhores Nadinho, eletricista, e Mário Gilo, e das senhoras Dona Vera e Jacileide Assis. A solicitação do voto de pesar coletivo foi posta por deliberação, sendo aprovada por unanimidade em única votação. O quarto a fazer uso da palavra foi o vereador Edielso Bezerra, que falou que durante os 12 anos que esteve vereador, sua postura foi voltada para
o funcionalismo do Poder Executivo e também do Poder Legislativo. Falou sobre a importância da transição entre a equipe de governo que está saindo e o governo que estará assumindo o cargo a partir de 1º de janeiro. Falou que é preciso transparência para que se organize pontos fundamentais que não podem parar, como educação, saúde, finanças e infraestruturas, assim como também para que haja um planejamento para a realização de festividades como a festa de Nossa Senhora da Conceição da Vila Velha e o Réveillon, como também planejar a coleta de grandes quantidades de lixo que será produzida a partir da virada do ano. Em seguida, cedeu a parte ao vereador Tonho Amaral, que usou a palavra para falar sobre a questão de transição, voltando a fazer o uso da palavra. O vereador Edielson Bezerra continuou falando sobre a importância da transição, encerrando, desejando muita sorte e felicidade aos vereadores que estarão no mandato a partir do 1º de janeiro de 2025. O último a fazer o uso da palavra foi o vereador Ailton Aguiar, o qual também falou sobre a importância de transição para que possa dar mais celeridade à gestão que se inicia no dia 1º de janeiro de 2025. Concluiu agradecendo a Deus pela oportunidade de estar participando de mais uma reunião nesta casa e desejando um bom dia a todos. E não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra e nada mais havendo para ser deliberado na presente sessão, a presidência deu encerrado os trabalhos, marcando a próxima para o dia 10, para as 10 horas do dia 21 do concorrente mês. E em seguida solicitou que fosse feita a lavratura da presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente, pelos secretários e demais vereadores que desejarem. Sala da sessão da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, aos 14 dias do mês de novembro do ano 2024. Passo a palavra ao presidente. Coloca a presente ata em discussão. Não tendo quem discute votação. Quem for contra fica de pé. Quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Queremos também... A gente vai fazer a sessão ordinária, né, onde a gente vai ter o expediente do dia e alguns projetos para ser lido e votado. E logo após a gente vai fazer a leitura e a votação das contas do ex-prefeito Tato, que inclusive está aqui presente com a gente. Cumprimentar ele. Dizer que a gente vai dar início à reunião e logo após a gente faz, que o companheiro Kita me ligou agora e disse que já está chegando também para que a gente tenha todos os vereadores presentes na casa. Com isso eu passo a palavra ao primeiro secretário, o vereador José Mário, para que faça a chamada dos vereadores presentes e em seguida o expediente do dia. Bom dia a todos, dá início à chamada. Ailton Aguiar presente, Claudete Maria presente, Claudemir Pedro presente, Edielson Bezerra presente, Edmilson José, faltou, mas está chegando, né? Fábio Rogério presente, Jessé Azevedo presente, José Mário presente, José Palmeira presente, João Antônio Amaral presente, Valmir Jerônimo presente. Dá início ao expediente do dia. Projeto de resolução 15/2024, ementa, faz concessão de título de cidadão honorário da Ilha de Itamaracá e dá outras providências. Artigo 1º, fica concedido o título de cidadão honorário da Ilha de Itamaracá ao senhor José Bezerra Tenório Filho. Artigo 2º, a comenda a que se refere o artigo anterior será entregue em sessão solene no plenário desta Casa Legislativa Municipal. Artigo 3º, as despesas com execução da solenidade acima referida correrão por meio de dotação própria. Artigo 4º, a presente resolução estará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Justificativa.
José Bezerra Tenório Filho, conhecido popularmente como Zé de Manteca, é formado em Administração de Empresas pela Faculdade de Ciências Humanas de Igaraçu, funcionário público federal concursado dos Correios, foi diretor de Recursos Humanos em Itapissuma, diretor financeiro da Saúde em Itapissuma, agente de trânsito em Paulista, teve toda a sua vida laboral no setor público, sendo eleito vereador aos 23 anos na cidade de Itapissuma, onde exerceu 3 mandatos, sendo o último mandato presidente da Câmara. Por 2 biênios, elegeu-se prefeito de Itapissuma aos 35 anos, com a maior diferença numérica de votos das eleições da cidade, sendo reeleito aos 39 anos para o segundo mandato no Poder Executivo. Projeto de Lei Complementar número 4 de 2024, de 22 de agosto de 2024, ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores da Ilha de Itamaracá, Estado de Pernambuco. Nesta, tenho a elevada honra de submeter à apreciação, discussão e aprovação de vossas excelências e seus ilustres pares, nobres representantes do povo desta cidade, o anexo do projeto de lei que permite o parcelamento de débito referente ao regime próprio de Previdência Municipal Itamaracá-Prev, órgão gestor único do RPPS Municipal, de acordo com a portaria MPT número 1467/2022. Trata-se de projeto de lei que visa, aplicando o princípio do Pacto Federativo, adequar à legislação municipal o texto da Constituição Federativa do Brasil, normas infraconstitucionais e infralegais aplicáveis ao acesso. Portanto, e para dar cumprimento ao andamento legal superior submetido aos ilustres pares em regime de urgência, o referido projeto para ser apreciado e aprovado na forma regimental. Aproveitamos a oportunidade para reiterar às vossas excelências os protestos de elevação e apreço. Atenciosamente, prefeito Paulo Batista. Décima quinta sessão ordinária da segunda Câmara, realizada em 16 de 5 de 2024. Processo TCE-PE número 22.10.07.10, relator conselheiro Ranilson Ramos. Modalidade, tipo, prestação de contas, governo, exercício 2021. Unidades jurisdicionadas, Prefeitura da Ilha de Itamaracá. Interessados: Paulo Batista Andrade, Laudislan, Ribson Lima da Silva. Voto pelo que segue: manutenção e desenvolvimento do ensino, limite legal, despesas com pessoal, descumprimento, atenuação em razão da pandemia do Covid-19. Razoabilidade e proporcionalidade. É possível a emissão de parecer favorável à aprovação das contas, mesmo com a existência de descumprimento do limite mínimo de aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino. Isso se dá pela aplicação da flexibilidade estabelecida pela emenda número 119 de 2022, que reconhecendo as excepcionalidades impostas pela pandemia, isenta os entes federados de responsabilidade pelo não cumprimento do mínimo constitucional em 2020 e 2021, desde que a diferença seja compensada nos anos subsequentes. 2.
é possível a emissão de parecer favorável à aprovação das contas, mesmo com a existência de descumprimento do limite da despesa total com pessoal. Isso se dá pela aplicação do regime especial e readequação do limite de gastos com pessoal estabelecido pela Lei Complementar Federal 178/2021, que permite aos entes que excederem o limite no final de 2021 se ajustarem progressivamente até o final de 2032, reduzindo o excesso em, no mínimo, 10% ao ano a partir de 2023. Quando, numa visão global das contas de governo, contrata-se que houve observância por parte da administração da maioria dos temas essenciais para a prorrogação do juízo de valor final e global, cabe a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando que integra a análise das contas prestadas anualmente a observância dos limites constitucionais e legais que lhes são impostos, os quais se encontram consolidados no anexo único desse voto. Considerando o relatório de auditoria e a peça de defesa apresentada, considerando que as contribuições previdenciárias foram repassadas integralmente ao RPPS e RGPS no exercício, considerando que a DPT extrapolou o limite previsto do artigo 20, inciso 3, aliena B da LRF, perfazendo o percentual de 61,86% da receita corrente líquida, item 5.3 do relatório de auditoria, considerando que o descumprimento verificado restou mitigado diante do regimento especial de adequação ao limite de gastos com pessoal contido na Lei Complementar Federal número 178/2021, permitindo que os entes que excederam o limite ao final de 2021 tenham até o final de 2032 para se reenquadrar, com a obrigação de reduzir o excesso em pelo menos 10% a cada exercício a partir de 2023. Considerando que o percentual de aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino foi de 22,57%, contrariando o artigo 212 da CF. Considerando que a emenda constitucional número 119 de 2022, reconhecendo as excepcionalidades impostas pela pandemia, isenta os entes federados de responsabilização pelo não cumprimento do mínimo constitucional em 2020 e 2021, desde que a diferença seja compensada nos anos subsequentes, considerando a situação excepcional desencadeada pela pandemia da Covid-19, que impôs desafios sem precedentes à gestão pública, afetando a maneira significativa as finanças municipais, as receitas, as despesas e, sobretudo, a capacidade dos entes de cumprir estritamente com os limites da defesa total com pessoal, DTP, e outras normativas fiscais estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela legislação previdenciária, considerando que cabe a aplicação, no caso concreto, dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como os postulados
da segurança jurídica e da uniformidade dos julgados, considerando a jurisprudência deste Tribunal de Contas. Paulo Batista Andrade, 2 pontos. Considerando o disposto nos artigos 70 e 71, inciso 1, combinados com o artigo 75, bem como com os artigos 31, inciso 1º, inciso 2º da Constituição Federal e o artigo 86, inciso 1º da Constituição Pernambucana. Emitir parecer prévio recomendando à Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá a aprovação com ressalvas das contas do prefeito Paulo Batista Andrade relativas ao exercício 2021. Recomendar, com base no disposto do artigo 69, parágrafo único, Lei Estadual número 12.600 de 2004, ao atual gestor da Prefeitura Municipal da Ilha de Itamaracá ou a quem o sucede, que atenda às medidas a seguir relacionadas. Elaborar a lei orçamentária anual representando conteúdo que atenda aos requisitos exigidos pela Constituição Federal e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Aprimorar o controle contábil por fontes de destinação de recursos a fim de que seja considerada a suficiência de saldos em cada conta para realização de despesas, evitando assim contrair obrigações sem lastro financeiro, de modo a preservar o equilíbrio financeiro e fiscal do município. Fortalecer o controle sobre o procedimento de registro dos fatos administrativos que têm repercussão no patrimônio do município, de modo que atendam às normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público, editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Implementar medidas efetivas para a redução gradual da despesa total com pessoal, conforme exigido pela Lei Complementar 178 de 2021, garantindo a readequação ao limite legal em um prazo razoável. Implementação rigorosa de práticas de gestão que assegurem a aplicação tempestiva e eficiente de todos os recursos do Fundeb, garantindo o cumprimento dos objetivos de promoção da qualidade da educação. Implementar medidas corretivas para o equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS. É o voto do conselheiro Ranilson Ramos, relator. Com isso, eu passo a palavra para o presidente. Projeto de Lei número 28/2024, ementa criação de creche municipal Pequeno Aprendiz para filhos de pescadores e marisqueiras e de outras providências. Artigo 1. Fica criada em convênio com a Colônia dos Pescadores e Creche Municipal Pequenos Aprendizes, no município da Ilha de Itamaracá, essa creche que tem como objetivo de oferecer educação infantil de qualidade para crianças de 0 a 5 anos, especialmente filhos dos pescadores e marisqueiras. Parágrafo único. Compete à Colônia de Pescadores ceder o local da Prefeitura Municipal para participar com a estrutura física e a equipe profissional de projetos. Artigo 2. Creche Municipal Pequenos Aprendizes terá o seguinte característica. 1. Estrutura física. Creche contará com sala de aulas, espaço de recreação, refeitório, banheiros adaptados à área ao ar livre. Acessibilidade será priorizada com rampas, corrimões e sinalização adequada. 2. Equipe profissionais. A equipe será composta por educadores, auxiliares de creche, nutricionista, psicólogo, profissional de saúde. Formação contínua dos profissionais será incentivada.
3. Currículo de metodologia. O currículo será pautado na lucididade, na interação social e desenvolvimento integral das crianças. O método de valorização, o brincar, a expressão artística e o cuidado efetivo. Quarto, inclusão e diversidade. As creches acolherá crianças com deficiência, respeitando suas necessidades individuais, a diversidade cultural, ética será valorizada. Artigo 3. A despesa decorrente com a implantação dessa lei ocorrerá por dotação orçamentária própria. Artigo 4. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 5º. Revoga-se as disposições contrárias à sala da Câmara Municipal da Itamaracá em 10 de setembro de 2028. Autor, vereador Tonho Amaral. Em discussão. Não tendo quem discute, votação. Quem for contra fica de pé. Quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 5, de 1 de outubro de 2024, estima a receita fixa para as despesas do município para o exercício financeiro de 2025. O prefeito municipal da Ilha de Itamaracá, no estado de Pernambuco, nos usos de suas atribuições legais, consoante dispõe do artigo 165 da Constituição Federal, no artigo 124, no inciso 1 da Constituição do estado de Pernambuco, com a redação dada pela emenda constitucional número 31 de 27 de julho de 2008, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores irá aprovar e sancionar a seguinte lei. As disposições preliminares. Artigo 1. Esta lei estima a receita municipal para o exercício financeiro de 2025 com um montante de R$ 128.822.927,76. Fixa a despesa igual ao valor, compreendendo nos termos do artigo 65 do inciso 5 da Constituição Federal da Lei de Diretriz Orçamentária para 2025, o orçamento fiscal referente aos poderes municipais, seus fundos e órgãos de entidade da administração pública municipal, direta e indireta, o orçamento da seguinte social, abrangendo a entidade e os órgãos da administração indireta, incluindo fundos responsáveis pela saúde, pela educação e assistência social. Esse é a LOA que a gente colocou para ler no dia 17/10 e a gente agora está colocando para a primeira votação. Está em discussão a LOA para discutir, queria discutir rapidamente. Bom dia a todos e a todas, companheiros vereadores, público de casa, público presente, que nos assiste através da TV Câmara. Né? Dizer que a gente, tanto o corpo técnico da Câmara, como a gente também deu observada na LOA, né, e está dentro dos critérios, a gente vai colocar ela para a primeira votação e posteriormente segunda votação para que a gente possa discutir. Então a gente tem algum tempo aí para que os vereadores, se quiserem apresentar algumas emendas, alguma observação, ela está à disposição. A gente coloca ela em primeira votação agora. Mas pelo que a gente observou e o que viu, está tudo dentro da legislação, está tudo dentro do que se recomenda. Obrigado a todos. Continue em discussão. Não tendo quem discute em primeira votação. Quem for contra fica de pé. Quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Projeto de indicação número 34/2024. Emenda indica ao Executivo Municipal a criação do programa Fortalecimento Passe Livre para estudantes carentes utilizando o transporte público municipal intermunicipal visando facilitar o acesso à educação. Esse projeto é um projeto do programa de Fortalecimento Passe Livre que está em segunda votação do vereador Tonho Amaral. Ele está em discussão. Não tendo quem discute em votação, quem for quer discutir. Continue em discussão, não tendo quem discute em votação. Quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Está escrito os vereadores Diel, Claudete e Tonho Amaral.
Vocês querem falar agora ou preferem fazer a leitura das contas, a votação das contas e fala depois? Então a gente vai dar só uma pausazinha para iniciar a sessão das contas do ex-prefeito Tato, está aqui presente com a gente. A gente faz a votação e aí abre o espaço, assim como ele foi solicitado, para falar depois. Não é isso, Tato? Rapidinho a gente volta aqui.